E aí, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Hoje, mais uma live aqui da nossa Semana Revalida 2.0, live 5. Estamos fazendo as questões da prova do Revalida de 2017. Tá? Então, uma boa tarde para vocês que já estão aqui aguardando, já estavam esperando, aí chegaram pontualmente ao meio-dia, e vamos já começar aqui com a nossa live, certo? Vamos começar aí a responder as questões. Então, uma boa tarde para você, que você possa aproveitar aqui esse momento e vamos embora, vamos responder as questões. Então, vamos lá. Questão 41 diz assim, ó, uma primigesta de 15 anos de idade procura o pronto-socorro com queixas de sangramento vaginal e dor em baixo ventre há 12 horas. Relata ter descoberto a gravidez há 15 dias, com atraso menstrual de 10 semanas. E se diz bastante apreensiva com o fato de seus pais descobrirem que ela tem vida sexual ativa. Informa ainda ter procurado ajuda para interromper a gestação e tomar alguns comprimidos fornecidos por uma amiga. Ao exame, mostra-se em bom estado geral, afebril, hipocorada, uma cruz em 4, com pressão arterial de 110 por 60, e ao exame ginecológico, o médico constata a presença de pequena quantidade de sangue coagulado em fundo de saco vaginal, sem saída ativa de sangue pelo orifício do colo uterino, colo está amolecido, com o orifício externo entreaberto e orifício interno fechado. Útero aumentado de volume compatível com 10 a 12 semanas de gestação. Nesse caso, o diagnóstico correto é, letra A, ameaça de abortamento, letra B, abortamento inevitável, letra C, abortamento incompleto, letra D, abortamento infectado. E aí, o que vocês marcariam? Letra A, B, C ou letra D? E aí? Letra A, B, C ou letra D? Você da síndrome do gabarito, o que você marcaria aqui? Ó, primeiro que ela tem um útero amolecido, 10 a 12 semanas de gestação, né? Ela diz, ó, atraso menstrual de 10 semanas. Então, o tamanho do útero está compatível com o relato da paciente. Então, não teve perda de volume uterino aí, né? Não teve perda de volume uterino. Quando tem abortamento inevitável, abortamento incompleto ou abortamento infectado, não vou dizer esses dois, abortamento inevitável, abortamento incompleto, a gente vai ter redução do volume uterino porque já tem saída saída de material, né? Saída do concepto. Quando a gente tem abortamento infectado, geralmente ela está em mau estado geral e apresenta sinais de infecção, como, por exemplo, febre, que não é o que a gente vê aqui. O que a gente vê é uma mulher que está com o colo fechado, o orifício interno fechado, e que tem apenas uma pequena quantidade de sangue. Isso é o quê? É ameaça de abortamento. Não tem cara de abortamento inevitável. O que é o abortamento inevitável? O colo está ali aberto, já tem perda de volume, e ali está acontecendo aí já. Incompleto é quando ele ainda permanece em restos placentários. E infectado, a paciente tem mudança de estado geral e febre. Então, aqui é ameaça de abortamento. Resposta letra A, fácil demais. Próxima questão. Questão polêmica. 42. Um trabalhador rural com 69 anos de idade e história de exposição prolongada ao sol procura atendimento médico devido à lesão em face demonstrada na figura abaixo. Nesse caso, que tratamento médico subsequente à biópsia incisional da pele e ao exame histopatológico da lesão deve ser realizado? Então, a gente tem um câncer de pele que é não melanocítico, né? Tem o melanoma e tem os outros cânceres, o espinocelular e o basocelular. Tanto nos casos de carcinoma espinocelular como basocelular, nós temos dois tipos de possibilidade. Eu tenho a possibilidade de ele ser de baixo risco ou de alto risco. O que é um carcinoma não melanocítico de baixo risco? Ou basocelular ou espinocelular. É aquele que está em áreas específicas, onde eu não posso tirar uma margem e onde rapidamente ele pode metastatizar, por exemplo. Então, aqui no caso, a margem não pode ser muito grande, porque é no rosto, né? Então, é complicado, vai deixar uma sequela. Para os casos de baixo risco, né? Alto risco, então, os de alto risco, a gente tem algumas zonas que a gente vai considerar de alto risco. Por exemplo, né? Então, já aí,
na mão, na cabeça, no pescoço, quando ele é muito grande, maior do que 2 centímetros, se ele tem bordes mal delimitados, se ele está sobre uma lesão inflamatória crônica, a gente vai dizer que ele é de alto risco. Tirando isso, ele é de baixo risco. Esse daqui, ele está em face. Então, só por estar nessa localização, ele é de alto risco. Certo? Se é de alto risco, a minha margem vai ser maior. Se é de baixo risco, a margem vai ser menor. Ok. Qual é a margem, então, Rafael? Isso aqui, pela localização, pelas características da lesão, é um carcinoma espinocelular. Geralmente, o carcinoma... desculpa, basocelular. Geralmente, o carcinoma espinocelular no rosto, ele é mais no lábio, né? No lábio, por exposição solar, no lábio inferior. Então, geralmente, a gente vai encontrar nos lábios, principalmente no lábio inferior, certo? Então, isso aqui é um basocelular. Desculpa. Sim, basocelular. Isso aqui é um basocelular. Pela localização aí no nariz, é um basocelular. Ok. Qual é a margem? A margem para o basocelular, quando é de baixo risco, é de 4 milímetros, 0,4 centímetros. Se for de alto risco, ela varia. Pode ser desde 0,5 centímetros até 1,5, 1,5 centímetro. Então, 1 centímetro, 1,5 centímetro. Então, não existe uma margem única. Ela varia de 0,5 até 1, 1,5 centímetros. Então, eu tenho duas possibilidades de resposta aqui. Eu tenho a letra A e eu tenho a letra B. Qualquer uma das duas seria a resposta correta, porque vai de 0,5 até 1 centímetro ou até 1,5 centímetro. Não existe uma resposta cravada em relação a isso. De 0,4 centímetros é de baixo risco. E de 0,5 até 1,5 de alto risco. Então, para o basocelular, a gente não teria uma resposta correta. Poderia ser tanto a letra A como a letra B. O gabarito dessa questão foi a letra A. Não, foi a letra... Não, o gabarito foi a letra B. O gabarito foi a letra B dessa questão. Deixa eu ver aqui. Isso. Foi a letra B, mas poderia ser tanto a letra A como a letra B. Não teria resposta a essa questão, tá? Tanto uma quanto a outra estaria correta. Beleza? Então, de 0,5 a margem até 1 centímetro, 1,5 centímetro poderia ser o correto aqui, né? Então, é isso aí. Não tem resposta, certo? OK? Caso é sério, meu amigo, né? Então, de 0,5 a 1, até mais do que 1 centímetro, poderia ser a margem. Por isso, as duas respostas são corretas. Não tem resposta certa nessa questão. Entendeu aí? De 0,5 a 1 centímetro, a 1,5 centímetro, poderia ser a resposta aqui. Então, essa daqui, ela dá margem a ter duas respostas. Certo? Você poderia entrar com recurso nessa daqui. Próxima questão, 43. Um homem com 70 anos de idade sentiu mal-estar durante discussão familiar com o filho em casa e procura a unidade básica de saúde de referência, onde faz acompanhamento com o médico de família para aferir a pressão arterial. Após a aferição da pressão arterial, 160 por 90, o técnico de enfermagem informa que não há mais vagas na agenda do médico. Então, a família decide levar o paciente a uma unidade de pronto atendimento, onde o médico prescreve captopril, 25 miligramas. A pressão arterial normaliza após cerca de 40 minutos e o paciente é liberado com um encaminhamento para a realização de acompanhamento com o cardiologista e nefrologista. No que se refere ao atendimento prestado ao paciente, assinale a opção correta. Letra A. O fluxo de encaminhamentos está correto, porque nos casos como o descrito, devem ser tratados em níveis de atenção de maior complexidade tecnológica. Letra B. A atenção primária deve ser a porta de entrada do sistema de saúde, devendo atender a todos, o que determina que o paciente fosse incluído na agenda do médico. Letra C. O médico da UPA deveria ter referenciado o paciente para segmento na atenção primária, pois esse nível de atenção é o responsável pela coordenação do cuidado. Letra D. Como há pouca disponibilidade de exames complementares na atenção primária, o médico da UPA seguiu os trâmites de regionalização em saúde para atenção terciária. E aí, qual é que está correto? Letra A, B, C ou letra D, meu amiguinho? E aí, o que você marcaria? Letra A, B, C ou D? Meu amigo, mais uma questão polêmica aí. Questões polêmicas. Polêmicas estão surgindo nessas questões. O que você marcaria aqui? Letra A, B, C ou letra D? Tá vendo já? Luciane botou C e Blanca colocou B. Realmente,
Tanto a letra B como a letra C estão corretas. Vamos para as que estão incorretas. Letra A diz assim: o fluxo de encaminhamento está correto porque nos casos como descritos devem ser tratados em níveis de atenção de maior complexidade. Letra A está errado, né? O paciente, ele tem o quê? Tem pressão arterial. Então, pressão arterial, ele não encontrou a vaga lá na UBS. E o que aconteceu? Por não ter vaga na UBS, ele foi para a UPA, foi por si só para a UPA, né? Então, e a UPA já encaminhou ele para níveis mais complexos. Mas quem tem que fazer isso é a unidade básica de saúde, não é a UPA que tem que fazer isso. A unidade básica, né, a atenção primária, ela é responsável pela coordenação do serviço. Então, não deveria ter sido a UPA que deveria ter derivado ele. Vamos lá. Por isso que a letra A, o fluxo de encaminhamento está correto, não está correto. Ele tem que derivar ele para a unidade básica, né? Então, a letra A está errada. Letra B, a atenção primária deve ser porta de entrada do sistema de saúde, está correto. Devendo atender a todos, está correto. E o que determina que esse paciente fosse incluído na agenda do médico, está certo. A letra B não está errada não, está certo. Letra C, o médico da UPA deveria ter referenciado o paciente para segmento da atenção primária, pois este nível de atenção é responsável pela coordenação do cuidado, também está certo. Letra B e letra C estão certas. Então, poderia ir para recurso essa questão. Não sei se foi para recurso, né? Então, letra B e letra C estão corretas. Letra D está errada, né? Porque ele diz que, como a pouca disponibilidade de exames complementares na atenção primária, o médico da UPA seguiu os trâmites de regeneração para a atenção terciária, está errado, né? Então, letra B e letra C. Agora, o gabarito dela foi, deixa eu ver aqui, o gabarito foi letra C. Então, a letra C realmente, ela não tem dúvida. Eu acho que a letra B, o que ele considerou errado foi que ele colocou aqui que o paciente fosse incluído na agenda do médico. Mas é a realidade, né? Deveria ter sido incluído mesmo na agenda aí da unidade básica. Então, a letra B e a letra C poderiam ser respostas. O gabarito é a letra C, mas tanto a letra B como a letra C estão corretas na sua forma de pensar. Talvez o que estaria errado, segundo quem fez a questão, seria essa parte aqui. Determina que esse paciente fosse incluído na agenda do médico, mas não está errado, não. Está certo. Para mim, a letra B também está certa. Ok? Então, o importante da questão é entender aí. A unidade básica de saúde, a atenção primária, é responsável pela coordenação do serviço. Então, é ela que deriva, o paciente é da atenção primária, certo? Ela que deriva para outras atenções. Uma vez atendido na UPA, deveria ter sido derivado para a atenção primária, para a unidade básica de saúde, para que ela sim tomasse os devidos cuidados e as derivações pertinentes. Então, 43, gabarito letra C, resposta correta, letra B e letra C. As duas estão corretas. Rafael, você fica dizendo que a questão está errada, Rafael. Eu dou a minha opinião em relação à questão. Eu digo o gabarito para vocês, explico por que estaria correto, na minha opinião, a outra alternativa, e aí a gente fica aí, né? Aí vocês fazem o que vocês quiserem com a informação. Certo? Beleza? E aí depois vocês veem, aí tem algumas que estão anuladas, né? Eu não estou com o gabarito oficial dela aqui. Aliás, eu estou com o gabarito oficial dela aqui, mas eu estou com o gabarito que foi dado, né? Também primeiro e tem o segundo gabarito. Então, tanto a letra B como a letra C estariam corretas. Próxima questão. 44. Uma mulher com 26 anos de idade, obesa e multípara, com um passado de dores biliares recorrentes, é atendida no pronto-socorro queixando-se de dor abdominal de início abrupto, de forte intensidade, iniciada aproximadamente 2 horas. Refere que a dor se localiza no andar superior do abdômen, irradiando-se para o dorso. Ela tem passado de dores biliares recorrentes. E aí teve uma dor agora súbita. A gente estudou lá no grupo da prova prática, e também no curso de Revalida, e nas lives que a gente fez, que geralmente o abdômen agudo inflamatório, ele é uma dor que é insidiosa, ela vai aumentando. No caso da pancreatite, por exemplo, a dor ela é súbita. Então, o fato de ser dor súbita já me leva a pensar em algum tipo de patologia diferente. Pancreatite, perfurativa, que tem a peritonite e tal. Poderia ser perfurativa, vascular, e se fosse inflamatória, seria uma pancreatite. Como tem o diagnóstico? Tenho o passado de dores biliares, eu tenho que já saber na minha cabeça, dores biliares é um dado importante para paciente que vai apresentar pancreatite, porque é a principal causa de pancreatite, as pedras na vesícula, né? A litíase biliar. Então, beleza, vamos lá. Refere que a dor se localiza no andar superior do abdômen e irradia para o dorso. Isso aí é pancreatite. Tendo ainda apresentado náuseas e vômitos também, ok. Ao exame físico, a paciente mostra-se hipoidratada
e sente dor à palpação do abdômen, que se encontra levemente distendido e com peristalse diminuída e sinal de Murphy ausente. Ó, sinal de Murphy ausente, né? Seria da via biliar. Os exames laboratoriais mostram aumento da lipase, ok, já está dizendo tudo, né? Leucócitos 18.700, altos, glicemia sérica 230. Ó, isso daqui é dado do, o que é? Ele está mostrando os critérios de Hansen para você aí, ó. Leucocitose é critério de Hansen. Glicose é critério de Hansen, né? As transaminases alteradas também. Desidrogenase lática também é critério de Hansen. Então, ele está mostrando que já desde o começo o paciente já é grave. Já é grave desde o começo. A paciente é internada na unidade de tratamento intensivo, mas a despeito de ser tratada de forma adequada,